Olá, pessoal, boa noite. Deixa eu já ir convidando aqui meu povo. Nós já temos pessoas entrando. Boa noite, gente. Me ajuda a compartilhar essa live. Hoje nós vamos ter a auditora fiscal, a Laila Vilela, né? Ela que também é médica. Oi, Daiane. E nós vamos falar sobre o anexo 1 da NR17, né? Tão presente aí no nosso dia a dia. Deixa eu aproveitar aqui para mandar para mais pessoas. A Laila já está aqui também. Deixa eu já chamar a minha convidada para a gente começar. Oi, oi. Vou ter que pôr um filtro de brilhinhos de carnaval aqui. Entrar no clima. Brincadeira, acho que eu nem tenho filtro de brilhinhos de carnaval. Se eu começar a mexer aqui, eu vou fazer bagunça. Eu já faço tanta bagunça com esse filtro que já tem bastante tempo que eu já deixo a cara limpa mesmo. Porque quando eu Joga vejo aparece um cores. bigode. A gente vai brincando. Mas boa noite, Laila. Boa noite, Grace. Tô Boa bem. noite para vocês que estão entrando aí. Hoje para mim foi igual sexta-feira, no trânsito. Nossa, eu até não tava andando por aí não, mas meu filho falou que a cidade já tá um caos. Um Mas que eu saiba, caos, amanhã é dia de justamente. trabalhar ainda, né? Pois é, justamente, né? E nós estamos aqui firme e forte, dando um tempinho aqui para o pessoal ir entrando, né? Nosso assunto ele é tão importante. Só mandar mais alguns aqui, o pessoal vai chegando. Aí, boa. Laila, acho que a gente pode dar início, né? Aí, ó, apareceu um Eu achei um carnaval. aqui que eu nem sabia que eu tinha. Não, esse não é de carnaval. Esse agora é de brilhinhos. Era um sobre epilepsia. Hum, Mas outro dia eu coloquei um sem querer aqui numa live também, que não era muito legal. Olha lá, coisas que eu dei. é. Cheio Olá, Alice, boa noite. E a Laila saiu. Deixa eu mandar aqui para ela. Eu sumi! Será que a Pois é. internet caiu? Aí, te mandei de novo. Voltei. Parar de ver Agora deu o certo. negócio. Quer colocar aí? Tá tranquilo, dá para Não esperar. O quero pessoal não. tá Cadê? Não entrando. tem filtro, não, mas senão eu vou Olá, estragar. Laila. Mas eu já quero te agradecer, né, por mais uma vez aí uma oportunidade da gente poder tirar dúvidas com você, né, trocar aí essa experiência. Eu falo que o check-out, a gente vê tão pouco falar, né, sobre o anexo 1, Verdade, né? O e teleatendimento tem ele muito é mais conversa muito sobre ele. mais, né? E o check-out eu praticamente não vejo. E ele é tão presente no nosso dia a dia, né? Nas nossas utilidades aí, quando a gente vai num supermercado, numa drogaria, no hipermercado. E eu não sei você, né? Eu já me pego entrevistando ali os operadores às vezes. Nossa, eu também sempre converso com eles, porque falar até de férias, né? Eu continuo fiscalizando as coisas. Não consigo, não. Justa. De férias participando da live, né? Ah, não, mas agora eu não tô de férias, não. Eu Ah, falo assim, quando eu tô de ah, férias, vou a tá. algum supermercado, alguma coisa, eu já começo a olhar as coisas. Tem um aqui perto de casa, que abriu não tem muito tempo. Eu já detectei um problema lá que é uma encrenca, assim, o código de barra dos frios, né? Aquelas coisas que eles mesmos colam a etiqueta, não passa de jeito nenhum no scanner. Aí eu já fui lá uma vez, duas vezes, três vezes. Da próxima vez acho que eu vou levar minha carteira e vou ter que notificar para consertar o código de barra. Porque assim, é um número enorme que elas têm que ficar digitando, né? Naquele teclado que é meio alto, é um negócio super desconfortável, totalmente Uhum. contra as regras aí do anexo que a gente vai conversar. Então, tô com vontade de ir lá com minha carteirinha.
Isso aí. E é até interessante a gente essa discussão, porque é muito visível, né? Aquela questão que faz parte do meu cotidiano, do seu cotidiano. E aí, assim, o que você já deu um exemplo aqui do que chama sua atenção. Mas próximo mesmo aqui da minha realidade, eu tenho um que ele é bem posto à porta. Então, se tiver ventando, as meninas sempre estão de blusa, essas questões assim também. Não tem como a gente não deixar de ver, né? Porque é muito visual, tá ali, a gente está utilizando. Então é um ramo de atividade Sol batendo que neles também, começa aquele sol é, da tarde, um calor, e aquele sol em cima do pessoal do check-out, tem muita coisa precária mesmo. então você já deu uma dica, ó, não tem como deixar de lado, né, a postura da fiscalização ali do fiscal, mesmo sendo consumidor. Acaba ali tendo que observar, né, algumas coisas, não pode deixar passar, né, Com Laila? certeza. E aparece de tudo, né? Eu já vi gente conversando lá, aquela chefe dos caixas lá, né, passando, falando para a moça anotar lá o horário de almoço dela, mas não era para sair naquela hora, não, era para sair depois, que estava com muito movimento. Eu falei, Não, nossa, falando isso na frente de quem? Vamos ter que fazer uma é, visitinha. Cartão de ponto todo falso, né? Então é muita coisa errada que acontece com o pessoal do check-out. Não é fácil esse trabalho. e mais uma vez a importância da gente falar desse assunto, né? Discutir para as pessoas entenderem como funciona, o que que é o check-out, né? Por que que ele tem uma norma específica ali para ele? O que que caracteriza, Laila, o check-out, assim? Uai, na verdade, é aquele dispositivo que tem, né, nos mercados, supermercados, atacadistas, até os mini mercados e outros, em que a pessoa está lá trabalhando para passar uma mercadoria, né, cobrar por ela e tudo mais. Então, assim, o formato dele varia um pouco, dependendo de onde a gente tá, né? Mas a lógica é sempre a mesma. Uhum, O cliente está lá na filinha e vai passar a mercadoria para poder o operador do checkout fazer o registro, né, e cobrar do cliente das mais diversas formas ali. sim, Então, aí põe esse campo de aplicação até amplo, né, porque ela fala que é todo local que tem esse sistema de checkout ou de autosserviço, você pega suas compras e leva para lá para passar ali só para fazer um pagamento mesmo, né? E ele cita que são supermercados, hipermercados e até o comércio atacadista, mas ele põe lá muito claro, assim, como, né? Supermercados, hipermercados, comércio sim, atacadista, então, assim, são 3 pontos ali exemplificativos, que isso muita gente pergunta, eu tenho uma mercearia aqui no bairro, eu tenho que atender um anexo? Tem, né? tem. Porque todo sistema desse de passar a mercadoria vai ter que atender as regrinhas desse anexo, por menor que seja o estabelecimento, que seja no bairro, onde for, até aquele atacadista com os volumes gigantes, né? Que tem outras características do ponto de vista da ergonomia, mas é tudo check-out. Isso mesmo. Ô, Laila, você acha que, assim, é algo que eu estava até pensando esses dias, né? Como a gente tem uma norma específica, você consegue ver a possibilidade da gente trabalhar com a AEP no checkout? Possível é, né? Porque não existe, assim, em tese, a EP ela vai para todas as atividades que tenham algum risco, na verdade, não só possível, mas de certa forma é obrigatório hoje pela nova NR17 que Uhum, você faça isso, mas a EP a gente sempre vai compreender a EP como uma espécie de uma triagem, né? Uma visão realmente preliminar, como o nome diz, porque a gente tem que avaliar ali muito no sentido de o que, que a gente tem que priorizar, situações que são mais graves, que são mais emergenciais. Mas, em tese, aí, pelo que a lei obriga, toda situação que houver uma possibilidade de adoecer, de ter algum dano à saúde, a gente tem que fazer a EP como ponto de partida. Daí talvez tenha que aprofundar até isso. para ver, né, se a gente está realmente cumprindo todos os itens. Se a EP for completa, ela pode até captar, porque aqui a gente vai ver que tem coisas de biomecânica, tem coisas de organização do trabalho, né? Então, não pode ser Isso. uma AEP precária, não. Ela tem que olhar para todos os quesitos de ergonomia. E se ela conseguir fazer isso, ok, ela vai te ajudar a definir prioridades. Mas, não, ainda não tem certeza se eu estou cumprindo o anexo direitinho. Vamos aprofundar para AEP, né? Não tem jeito de escapar.
Isso mesmo, também acho. E se a empresa já tiver uma análise ergonômica do trabalho, que já avaliou ali profundamente, né? Muito melhor, Muito né? Que aí já melhor, tá né? tudo A certo. ET é sempre Isso mais mesmo. completa. E aí, se a gente tem elementos ali para levar para o PGR, né? Quando a empresa é obrigada a ter um PGR, porque aí tem aquelas exceções lá, mas se a gente já tem elementos para levar para o PGR, não precisa fazer uma preliminar, a gente já tem uma mais aprofundada, né? Melhor ainda. Isso mesmo. E como nós estávamos falando, né, como é algo que está bem no nosso dia a dia, na nossa rotina, todo mundo usa aí, né, passa suas compras no checkout, e a gente observa, às vezes, alguns mobiliários, né? Ainda continua muito aquela dúvida da cadeira caixa alta e aquele aro da cadeira. Começando aí a falar um pouquinho do pós-trabalho, do mobiliário. As pessoas têm ainda aquela mentalidade que aquele aro da cadeira serve como apoio para os pés. Tá, aí E não, aí? não serve, né? Por várias razões. Primeiro é que é um dos itens que é exigido na NR17 e também no anexo, é que você tem que garantir uma postura confortável, seja sentada ou em pé, né? Porque a pessoa tem que poder variar essas posturas. Mas a gente sabe que aquele aro, ele nunca vai garantir uma postura confortável, porque ele faz o quê? O seu joelho ficar, né, hiperfletido, ele dobrado demais, comprimindo as estruturas ali de vasos, artérias, né, veias e os nervos e a própria parte de tendões e musculatura. Então, assim, ele diminui a circulação ali, ele pode trazer danos. Aquele apoio para o pé, na verdade, ele não serve em nenhum posto de trabalho, muito menos no do check-out, que já até coloca isso explicitamente, que o apoio para os pés tem que ser separado da cadeira, né? Esse ainda fez Isso, questão de falar, vou colocar apoio para os pés independente da cadeira. Né? Então, isso não tem nem desculpa para falar, não tem certeza, está escrito explicitamente. Mas em nenhum lugar aquele aro serve como apoio por causa dessa posição aí, que não é uma posição confortável, né? Não é neutra nem nada. isso. E quando a gente fala de confortável, tem certos checkouts, principalmente em bairro, assim, que a gente vê muitas gândulas, né? Muitas prateleiras, às vezes, em volta ali do trabalhador, e acaba que ele fica sem espaço, às vezes, para ele conseguir fazer certas movimentações, né? Ali no posto-trabalho. Recentemente, eu fiz uma avaliação, era até um supermercado bem pequenininho, e uma das queixas da trabalhadora falou assim, olha, não é nem o problema para mim, é porque o cliente vem com a bolsa, acaba agarrando nos ganchinhos, aí cai tudo. Além de eu fazer aqui minha atividade do check-out, eu ainda tenho que sempre estar ajudando, pegando ali aquele material, porque tudo que está à frente ali, né, tá para venda, então para chamar a atenção do cliente. Então é muito importante também pensar nesses dimensionamentos, né? Com certeza. E a norma já fala isso, né? Que tem que garantir o espaço adequado para livre movimentação aí do operador, e aí tem que ter o espaço para a cadeira, e ele poder ficar ao lado ali da cadeira, eventualmente em pé, né? Ou na frente, mas ele tem que ter esse espaço suficiente para essa movimentação corporal livre, né? Com conforto, sem esbarrar nas coisas. Mas a gente vê lugares muito apertadinhos, né? Até aqueles quiosques mesmo de shopping, eles têm um operador de caixa que muitas vezes fica lá em pé o tempo todo, O né? Não tempo segue nenhuma inteiro. dessas regras, tudo errado. É. E como, igual você, a gente também é consumidor, esses de shopping um me chamou a atenção porque ele era tão pequeno e a moça tinha que abrir o forno, assar salgado, fazer suco, cobrar. Não tinha nem espaço para ela girar o corpo. Eu me chamou tanta atenção, eu falei, menina, como que você consegue ficar 8 horas aí? Aí ela, você não sabe a dor que eu sinto na minha perna, na minha coluna, nos meus joelhos, porque assim, é muito tempo e sem espaço, né? Então é muito complicado. É completamente irregular isso aí, né? Primeiro que não deixa ter alternância postural, sentar lá sem chance, né? Com certeza, não cabe. Não cabe nem uma banqueta. Aí fica bem difícil mesmo, né? E a gente sabe que, em função do espaço ser caro no shopping, eles tentam fazer o quiosque menor possível e nunca pensam no trabalhador, né? Tem mil outras razões para dimensionar a coisa, menos o conforto, a segurança e a saúde do trabalhador, que é o que a NR17 exige, né? Essa parte eles deixam para lá. Se o trabalhador não É gostar, verdade. contrata outro. Justamente. E em relação à questão da manipulação das mercadorias, né? A gente sabe, tem vários ramos aí de atividade,
E tem ramos que tem ali, né, por exemplo, um saco de ração, que tem alguma coisa pesada. O que que a organização precisa se atentar? Como que ela pode cuidar dessa questão, Laila? O que que você já viu, Isso é uma assim, coisa poderia importante. dar de dica? A própria norma, às vezes, ela não fala tanta coisa sobre isso, né? Na manipulação de mercadorias. Ela fala de Sim, uma maneira meio genérica. Então, assim, poderia, por exemplo, negociar com o fornecedor uma embalagem menor, né? sim, Mas a gente sabe que sim. isso aí está bem longe de acontecer. E muitas vezes a gente pode até conseguir uma embalagem menor, mas em função da organização do trabalho, a pessoa acaba passando duas, três, né? Que é o que a gente vê, por exemplo, nos pedreiros. Ah, vamos fazer um saco de cimento de 20 quilos, porque todo mundo sabe que 50 quilos está muito além da capacidade do ser humano carregar, com segurança, com saúde, conforto e muito mais. Mas aí, dependendo da forma como for planejado o trabalho, ele vai ter que acelerar esse processo e vai carregar dois, três sacos ou mais, né? Então, essa coisa de negociar Justamente. tamanho e volume da mercadoria, primeiro que a gente não vê isso acontecer muito, né? Porque somente grandes redes teriam algum poder de fazer esse tipo de negociação. Os Sim. pequenininhos vão ficar bem complicados para ele, vai ficar bem difícil. E segundo, que se não mexer na organização do trabalho junto com isso, não vai fazer muito efeito, né? Mas tem outras possibilidades que eles falam, por exemplo, o uso de equipamentos e instrumentos de tecnologia adequada. O que que seria isso? Uma coisa bem genérica, né? Mas a gente pode imaginar lá o caso dos atacadistas que têm aqueles grandes volumes. Muitas vezes eles já colocam aquele leitor com um fiozinho, né? Ou até é, via Bluetooth, alguma coisa assim, wireless, né? Sem o fiozinho. Mas para quê? Para que ele possa manusear aquele revólverzinho lá do scanner e levar ele até o código da mercadoria, ao invés de ter que Sim. ficar levantando a mercadoria, girando para achar esse código e passar num scanner fixo. Então, isso é uma das possibilidades para diminuir esse levantamento de carga, né? Outra coisa que tem muito a ver com a carga é a questão da balança, que está no item fora da manipulação, mas que Aham. ela faz a previsão de que ela tem que ser alinhada com o restante ali da bancada do checkout, justamente no máximo 2 centímetros, né, de desnível. Por quê? Porque para a pessoa não ter que elevar o produto, para poder mais arrastar, sem ter que fazer uma força. E uma coisa que é muito Uhum. importante em relação às mercadorias é essa coisa de alternar o trabalho em pé e sentado é justamente por isso. Porque a partir de 5 quilos já é uma sobrecarga, até menos com isso, dependendo do tamanho da pessoa, né? Porque isso varia de pessoa para pessoa. Sim, Mas uma carga que aparentemente nem é tanta, mas a gente tem mais dificuldade de transpor um peso sentado, né? A gente vai sim. fazer um esforço muito maior. Então, essa possibilidade de ficar em pé, até nesse sentido, ela é importante, não só de alternância postural, mas que caso venha alguma coisa um pouco maior ou mais pesada, porque o volume também atrapalha, né, a manipular, que a pessoa possa ficar em Sim. pé para fazer essa transferência aí de um lado para o outro, né, e registrar o preço ali do produto. Então, são umas coisas, assim, que são importantes. Na norma fala também na possibilidade de ter um ajudante, né? Que é isso aí eu acho que é difícil acontecer, raramente a gente vê Sim. esse ajudante para levantar a carga, mas talvez nos atacadistas, né? Porque o peso já é mais importante mesmo. Mas é difícil, porque a gente sabe que aumentar trabalhador aumenta custos, e as empresas não costumam gostar muito disso aí não, né? E É, põe um item genericão lá, que é outras medidas que ajudem a reduzir a sobrecarga. E aí, como descobrir esses itens? Na avaliação ergonômica, na análise ergonômica, em que você conversa com o trabalhador e e, que muitas vezes ele tem propostas excelentes de soluções ali que você está deixando passar porque não conversou, não ouviu o trabalhador. Então, essa é uma possibilidade que vai depender das características locais ali, né? Cada checkout pode ter suas dimensões, suas dificuldades, né? Então, a gente tem que tentar olhar bem para como é que a atividade é realizada, né? Porque mesmo tendo uma norma ali padronizadinha de checkout, ela deixa várias situações que são essa margem para a gente adequar à situação real, né? Não tem jeito de prescrever uma isso. receita de bolo, porque nunca vai ser igualzinho, né? Depende do tipo de produto. E depende de um monte de coisa, porque está Sim. tudo interligado com a organização do trabalho também. Então, se você está ali no posto de trabalho, e a gente vê isso acontecer muito no dia a dia na prática. Você começa a fazer uma fila, aí rapidinho o operador de check-out faz o quê? Levanta, né? E começa a passar as mercadorias para ver se ele consegue fazer isso mais rapidamente. E o que ele começa a fazer também? Embalar a mercadoria, que é uma coisa que não Para deveria, por quê? agilizar. Porque os clientes estão tudo olhando com cara feia lá, né? É um negócio bem interessante, né? É, verdade. E igual você falou, é conversando com o trabalhador. E cada situação vai te demandar algo diferente.
Igual há pouco tempo eu conversei com, foi até de um hipermercado, e eu conversando com a moça do caixa, igual eu te falei, acaba fazendo já uma entrevista ali, né? Não tem jeito. Aí ela falou assim, olha, o legal seria se a empresa também investisse na conscientização do consumidor. Porque às vezes o que é, por exemplo, fardo de água mineral, eles já deixam longe. Então, se eles pudessem colocar isso já mais próximo para a gente, fica mais fácil, porque quantas pessoas vão passar aqui com esse tipo de produto, É verdade. né? Porque a exigência de esteira móvel para diminuir esse esforço aí, ela acontece só nos checkouts maiores, né? A partir de 2,70 m. Sim, Não pode ter o checkout pequeno, que o cliente deixa lá na pontinha, ele vai ter que se debruçar lá para alcançar, fazer esforço. Não era para ser assim realmente, né? Mas o cliente tinha que ser treinado, né? O pessoal fala isso, às vezes, os trabalhadores precisavam do cliente ser treinado para entender como é que funciona o sistema aqui e até ter mais tolerância. Uma coisa que ajuda muito na pressão temporal ali da fila é a tal da fila única, né? Porque quando você tem uma fila em cada caixa, e aí algum caixa começa a demorar um pouquinho mais por qualquer razão, nos problemas de pagamento, N coisas que acontecem ali, né? Na vida sim, real, no trabalho real, aí os clientes já começam a ficar de cara feia, resmungar, e isso é pressão temporal, né? Pelo cliente. com Então, certeza. isso é na organização do trabalho, a aceleração ali dos gestos vai acontecer em função disso. Uma pressão externa que está lá, ninguém nem verbalizou nada ainda, mas o atendente sabe que ele não quer deixar o cliente com raivinha ali, né? Porque isso é problemático. E aí, ele mesmo já vai acelerar seus gestos, arranjar outras coisas que ele possa fazer para fazer o procedimento ficar mais rápido ali, sacar as coisas para a pessoa que está lenta, que está tendo dificuldade. A vida toda é muita correria, né? Tá todo mundo sempre correndo, É, sempre pressionando todo o outro mundo para com correr também. pressa, Aí, justamente. pensando Ninguém quer nessa coisa da entender. correria, eu assisti um negócio interessante, esses dias eu vi na internet, sobre o caixa lento. Porque a gente tem a história do caixa Legal. rápido para poucos elementos ali, né? Mas alguns supermercados, acho que isso foi até fora do Brasil, eles estão fazendo caixa lento para aquelas pessoas que gostam de conversar, que às vezes tem Ah, aquela coisa de solidão em casa, aí chega lá, quer bater papo com o caixa, e aí se ela vai lá no operador que está com muita demanda, com outros clientes, ele achando ruim, é difícil, né? Então tem supermercado que andou criando isso, é o caixa lento. Você quer bater papo, quer fazer mais devagarinho, vai lá. Se está com pressa, não vai lá. Então, um negócio é, interessante que já é muito em função do quê? Da variabilidade do cliente, né? Essas coisas que eu acho tão lindas na ergonomia. O cliente é muito variável. Tem um que chega feliz sim, da vida, dá bom dia, tá com paciência, ajuda a resolver as coisas, né? Não reclama de nada. Tem aquele que já chega lá com raiva da vida, né? E quer quebrar tudo, quer que ande rápido, e tudo que tá errado ele reclama e aí põe a culpa no caixa, né? Então, sim. eu achei interessante esse negócio do caixamento. Pensar nos clientes que gostam E, mais e dividir, né, sim, por tipo de cliente. Não deixa de ser uma forma de treinar o cliente para usar o com serviço. certeza. E uma das questões também que eles relatam bastante nas falas deles é quando o cliente ele desiste da compra. Hum, Aí ele precisa chamar outra pessoa para vir, poder cancelar aquela compra. Isso já gera um impacto de quem está esperando, né? Que já está ali batendo o pé. Aí ela falou assim, nossa, eu fico desesperada, hora que acende porque aí aquela o cliente luzinha lá que o passa, caixa agarra, aí o sabe? cliente já tá, o outro, como se diz, com a vontade de matar, né? De pegar ali porque que eu estou atrasando. Então, assim, muita coisa vem de demanda do cliente, né? E as pessoas realmente estão com pressa, não querem entender. Mas, por outro lado, a organização também precisa se atentar. Por exemplo, na questão do ensacamento, né? Para cada 3 caixas, a norma fala que eles têm que ter uma pessoa para poder auxiliar ali no ensacamento, né? Das mercadorias, dos produtos. Tem caixas que gostam de ter um por check-out, né? Que é legal. Tem supermercados Sim. que fazem isso, né? O Maicon até perguntou, aliás, oi, Maicon. O Maicon tá sempre nas lives, né? Tá, o Genial. Michael tá aí. Falou o negócio da cadeira alta, ó, que a gente já falou um pouquinho. Cadeira alta com aro e sem espaço para o suporte de pé alto. Que orientar? Pode serrar o aro da cadeira e botar o suporte no lugar desse aro, que só fica lá atrapalhando. Tem que ser um suporte móvel. Sabe por que essa coisa de suporte é muito importante no check-out? Porque aquela ideia que vem num item lá de mobiliário, quer ver? Deixa eu ver, do posto de trabalho. É no item 3 que fala do posto de trabalho. Ele fala que tem que atender as características antropométricas de 90% Sim, dos trabalhadores. Como que você atende
a característica de 90%. Gente, a única forma de fazer isso é com dispositivos reguláveis. Só que a gente sabe que aquela Justamente. bancada de check-out, eu nunca vi uma regulável na vida. Não sei se você já viu, não. Não. E aí, quando você tem E um olha que eu faço elemento. bastante. Pois é. Quando você tem um elemento fixo e você precisa atender 90% da população, o que que você faz? Você tem que ter mobilidade nos outros elementos. E principalmente porque no check-out você tem que garantir um bom check-out para postura em pé e sentada, para ele poder alternar, né? Então, assim, a única forma de fazer isso com uma bancada fixa é regular bem a cadeira e ter o suporte para os pés para compensar quando você tiver que ter uma cadeira mais alta, né? Então, o suporte aí ele é Uhum. fundamental e não pode ser o lado da cadeira por causa dessa hiperflexão aí dos joelhos, que não vai fazer bem para ninguém, né? E nessa questão do Maicon, tem um outro problema, né? Se não tem espaço para colocar o apoio de pé, então a gente não tem espaço para movimentação dos membros inferiores. Exatamente, ele já está descumprindo aí outro item, né? Outro Verdade. item. E ele até colocou aqui também algo que a gente sempre percebe mesmo em relação ao monitor. Às vezes tem ali a cadeira, tem ajuste, mas o operador está ali passando e olhando bem para o alto, porque o monitor ou está muito alto ou está muito baixo. Né? Às vezes aquela telinha pequena. Então, E, isso também tem que ter e ele falou, regulagem ó, de sem ajuste. regulagem, um absurdo isso aí. E outra coisa de monitor que eu estou percebendo também em vários lugares é que eles estão tendendo a fazer o monitor um pouco virado para que o cliente acompanhe ali a passagem das compras, não está nem aí se aquilo está bom para o operador, né? Aí É, fica meio lateralizado, o operador tem que ficar virando o pescoço e elevando também, né? Por causa dessa falta de regulagem. Então, assim, os check-outs estão realmente com muitos problemas do ponto de vista da ergonomia, até esses básicos de mobiliário, que mobiliário é um negócio mais básico da gente enfrentar, né? E apesar de ter um anexo só para isso, ainda está cheio de problema. Isso aí deixa a gente meio frustrado mesmo. é. E é complicado essa questão, né, Laila? Porque o cliente ele quer ver o que ele está passando ali. Uhum. E o operador precisa também visualizar ali para ver se está tudo certinho. É uma questão Tem complicada. solução? Mas eu acho que dá Tem, né? para. Tem solução e dá para atender os dois lados, né? Sem ter que ali obrigar a fazer o trabalhador a fazer posturas nocivas, né? Que vai trazer um dano ali para a sua Alguns saúde. até colocam um outro monitorzinho pequenininho que só vai passando ali a mercadoria, o preço, que vira para o cliente acompanha dali se ele quiser, né? Mas aí usar Isso. o equipamento de trabalho, né, do operador para poder satisfazer o cliente é que fica ruim, porque aí com certeza não vai satisfazer os requisitos de ergonomia para o operador, né? Complicadinho. Acaba ficando essa lateralidade aí do Uhum. pescoço. É complicado, não De pode. extensão, né? Um monte de coisa que acontece em função da colocação ruim do monitor. E não é só a questão, né, Laila? Igual sempre a gente fala sobre isso. As pessoas têm mania de achar que ergonomia é só ali a cadeira, o mobiliário. Recentemente, foi bem divulgado assim na internet uma operadora que acabou fazendo as suas necessidades ali no caixa, porque ela não conseguiu ir ao banheiro, né? Não tinha ninguém para repor ali, para substituí-la. E a norma fala claramente que a pessoa tem que ter essa liberdade de sair do posto de trabalho. Colocaram na norma que tem que avisar, né? Claro que isso foi a bancada dos empregadores que quis que tivesse esse aviso, lógico, e também para não bagunçar muito a organização lá das coisas, né? Sim, Mas de toda forma tinha que ser um negócio super simples, assim, chamou o substituto, ele tinha que estar ali imediatamente, porque urgências de banheiro a gente sempre tem, né? é, E não só essa moça que teve essa infelicidade aí, né, coitada de não poder sair do posto de trabalho, mas assim, já vi casos de gente usando fralda. Um grande hipermercado famosão aí é que tem no país inteiro. isso. Elas andaram usando fralda uma época. Foi um pouco antes de sair o anexo, sabe? Porque o anexo veio acho que 2007, por aí, né? Mas foi Uhum. antes disso, teve esse episódio de todo mundo usando fralda, porque não sabia que hora que ia poder ir no banheiro. Em caso de emergência, a fralda estava lá. Agora pensa bem Meu se tem Deus, que. isso é A chocante, né? gente acha, né, que é um absurdo ter que escrever na norma umas coisinhas idiotas dessas, tipo, a pessoa poder ir ao banheiro, como tem lá no teleatendimento também. Aqui tem Sim, um negócio que é não ter quina viva, não ter parafuso, não ter coisa que machuca a pessoa. Pensa, gente, que absurdo ter que escrever isso numa norma, né? Mas infelizmente tem. Escreve na tem. norma e ainda fica errado, né? Isso é que é de doer, às vezes. E ainda fica faltando itens, né? Ainda Pois fica é. faltando, pelo que a gente vê.
Mas a questão E da esse negócio de faltar organização do item é uma trabalho, coisa muito importante que você colocou, porque assim, tem o anexo, tem a própria NR17 e tem a sim, ergonomia, que vai muito além dos dois, né? E que às vezes o pessoal se justamente. esquece, fica assim, ah, não, só tem que cumprir o anexo, só tem que cumprir isso. Mas quando a gente vai lá no item número 1 da NR17, né, que é muito mais amplo, as pessoas se pegam nos subitens, nas coisas que são mais objetivas e esquecem do basicão lá, que é o primeiro de todos, e adaptar o trabalho às características psicofisiológicas, né? Só com esse aí a gente tem uma obrigação de regular milhões de coisas ali, né? Verdade. Tem uma fala que é até do Chico, né, aqui de BH, que na live eu falei para ele, né? E aí, Francisco, qual que é a melhor maneira que você vê assim para a gente poder conseguir ajustar um posto de trabalho? Foi numa live até sobre frigorífico e eu achei fantástica a fala dele. Falou assim, tem uma que é assim, para mim é fundamental. É sua mãe. Você colocaria sua mãe ali para trabalhar? Né? Ótimo Pergunta isso. para o empregador se a mãe, se o filho estaria, aquele posto de trabalho estaria apto. Né? Se as pessoas pensassem um pouquinho mais para o lado humano das pessoas, né, que estão ali naquele posto de trabalho, talvez nós teríamos, não precisaria estar num item, né? Porque a gente estaria colocando ali no lugar daquele trabalhador. Mas eu achei, ele falou assim, a sua mãe é o Excelente. melhor Coisa mais quesito para a simples do gente mundo arrumar. para você colocar o ser humano como central na atividade, né? Adorei, vou É o usar isso também, Fê. Justamente. Porque são coisas assim, inadmissíveis, né? Igual você falou, o trabalhador tem que usar fralda porque não sabe ali. Eu já presenciei vários momentos assim, o trabalhador às vezes chamando ali, apertando e ninguém vem, já estava no horário dela, ela precisando sair e assim, tendo que ficar porque o caixa ainda estava fluindo. Então a organização do trabalho, ela tem que estar muito bem alinhada, né? Com certeza. E às vezes é a parte que as pessoas menos olham, né? Isso é que é engraçado. Aí mexe aqui, mexe ali nas coisas mais objetivas e não mexe com a organização do trabalho, muito menos com a parte psicossocial, né? Justamente. Laila, e as pessoas também têm, porque na norma fala que a questão do rodízio, né? De priorizar as pausas, o rodízio para atividades. E tem possibilidade de fazer o rodízio também no check-out com outras atividades. Por exemplo, a gente tem caixa que passa, faz pagamento, né? E tem caixa que está ali só passando. Então, se você fizer ali a troca, acaba que você faz um rodízio também, né? Da demanda, o que é importante. Isso, e até trocar o estilo de caixa. Então, tem o caixa rápido, tem o normal que passa grandes compras, tem o caixa que atende as prioridades, né? As pessoas mais idosas, que às Isso. vezes têm uma dificuldade um pouco maior de manipulação das coisas, vai mais lentamente. Então, assim, cada um tem um perfil. E aí, se puder alternar, isso é bem legal. Mas é interessante também ouvir o trabalhador. Tem trabalhador que adora o caixa de prioridade, tem outros que detestam. Então, Sim, se ele puder opinar justo. nisso aí, é o melhor dos mundos, né? Mas realmente é interessante fazer essa variação aí. Então, de repente, ele está lá no momento no caixa, aí daí um tempo ele pode ficar na substituição, por exemplo, né? Que aí ele entra Sim, para deixar alguém ir ao banheiro, alguma coisa assim, que ele fica um pouco mais leve. Então, assim, tentar todo tipo de variação aí para a atividade dele, porque não deixa de ser um trabalho extremamente monótono, né? E é uhum, aquela contradição, um trabalho com pressão temporal, com muita demanda, com demanda psicossocial de todos os tipos aí, e monótono, né? Então ele é um conjunto exato, de probleminhas. justamente. A Carla até colocou aqui, ó. Oi, Carla. Os fatores emocionais é muito crítico nessa função. Já presenciei clientes falando mal das pessoas em voz alta, constrangendo os operadores de caixa e a pessoa ali calada, né? Sem poder ali falar, na verdade, né? Se Nada. atritar ali com o cliente, é E verdade. aí, A fila demorou um pouquinho, acabou. o anexo do teleatendimento, ele até prevê um tempo de pausa quando acontecer um Sim, atendimento desse tipo, né? Em que a pessoa humilha, que xinga, que briga. No do check-out não tem, mas deveria não, ter, porque é um trabalho também que lida com clientes de todo tipo, né? Isso aí é bem. sim, E aí, quando a gente vai ver, tem até itens psicossociais nesse anexo, que é coisa rara de aparecer nas normas, né? Mas é muito, assim, vazio. Na verdade, esse item é muito de mentirinha, né? Na minha opinião, não achei graça nele, porque aqui ele fala em questões, por exemplo, de identificação com crachá. O que isso tem de vantagem psicossocial? Com o nome que a pessoa escolher, é, beleza, né? Mas olha assim, isso é o de menos.
né? É o menor dos problemas do operador de caixa, é que alguém saiba o Sim, nome dele, alguma coisa. justamente. E vedar o uso de roupinha, fantasia, né? Aquelas coisas que ridicularizam. Gente, a gente tem fatores psicossociais muito mais sérios aí, como essa coisa do atendimento do Verdade. cliente, do maltrato, dessa coisa toda aí de pressão, do cliente ficar fazendo cara feia. E isso não está mencionado Uhum. ali, né, nos fatores psicossociais. Mas como a gente disse, tem o anexo, tem NR17 e tem ergonomia. Então vai muito além do que está aqui, né? A gente não pode Justamente. ficar preso só nisso aqui de jeito nenhum, senão a gente descumpre o item 1 da NR17 lá, né? Por não ser um ambiente, alguns são climatizados, né? Mas tem alguns ambientes que não são. Às vezes eu recebo algumas perguntas de ergonomistas profissionais, sempre com aquela dúvida, né? O ergonomista, ele deve fazer ali a medição de conforto para verificar a iluminação, a temperatura, a umidade relativa do ar? Tem que seguir os mesmos requisitos lá que a NR17 geralzona coloca, né? A gente sempre tem que lembrar disso. É, O que não tiver explícito aqui, porque sempre tem aquela hierarquia. Tem o que é específico, que vai se aplicar ao check-out, mas isso que não esgota, porque tem que cumprir o que tem geral. Se tiver mencionado explicitamente no anexo, tem que cumprir, né? Porque ela é para sim, todos. E, sem dúvida, vai ter que verificar essas condições ambientais. A gente vê muito problema em relação a isso. Então, sim, rua muito barulhenta, nível de ruído exagerado, assim, a ponto de nem ser só conforto, ser adoecedor mesmo, risco de perda auditiva. verdade. Calor demais, sol batendo nos operadores, vento demais, frio demais, né? Como você citou o exemplo aí, aqui perto de casa Isso. também, assim, que em época de inverno tá todo mundo lá com 3, 4 blusas, porque o vento encana em cima das moças do caixa, né? Tô falando moças, porque a maioria das vezes são mulheres, mas em cima dos É. operadores de caixa. E é papel também do ergonomista, né? Fazer essas medições. A gente tem a capacidade técnica para poder fazer, até porque é para avaliação de conforto. Né? Exato. Agora, claro, vai fazer um LTCAS, tem um higienista para essa atividade. Mas para ergonomia, por isso que está lá um item, né? Agora o 17.8, que é o antigo 17.5, que fala que nós temos que fazer essas avaliações, né? Para atender ali o conforto dos trabalhadores. Na verdade, a maioria dos postos de trabalho, a gente vê que está preocupado com o nosso conforto como consumidor, né? E deixa aí a desejar um pouco com o conforto do trabalhador, que é uma pena, porque um trabalhador satisfeito ali com o seu ambiente de trabalho, ele vai tratar muito melhor o seu cliente, né? Com certeza, isso aí eles tinham nem que, né, mesmo que não dê muita importância para o trabalhador, entender que indiretamente isso reflete no cliente também, porque a pessoa que está ali insatisfeita, sofrendo, né, ela não trabalha da mesma maneira, não tem jeito. Justamente. Agora o Michael Em está falando até relação. do som, e é verdade, assim, tem Né? locais aqui também, tem uma farmácia aqui, gente, que inferno que é aquilo. Sabe, eles ligam um som numa altura e repetindo a mesma coisa o dia inteiro. Mas Meu uma vez eu perguntei para um Deus. rapaz, cara, como que você aguenta esse som aqui o dia inteirinho, né? Nessa zoeira. Ele falou assim, não, eu não aguento. Tem dia que eu venho trabalhar de fone de ouvido, porque eu não dou conta disso. Eu falei, não tem como dar Nossa, mesmo, não. Então, os absurdos que acontecem lá, o ruído, eu acho que chegava até no nível de adoecer mesmo, não só psiquicamente, mas também no ponto de vista da audição, porque é muito exagerado. E quem que gosta disso, gente? Nem eu, como cliente, detesto entrar num lugar barulhento que me perturba. Eu não sei qual que é o objetivo disso, sinceramente. Eu queria conversar com o pessoal do espantar os marketing que inventa clientes. essas coisas. Espantar os clientes, É. né? E a norma, assim como o anexo 2 fala muito também da questão, fala muito não, né? Tem um item sobre os treinamentos, né? Que é obrigatório, inicial de 2 horas. E aí teve até uma pergunta, Laila, que é sobre isso. O trabalhador fez aquele treinamento inicial de 2 horas. Os Uhum. periódicos, né, anualmente, a reciclagem desse treinamento, obrigatoriamente, ele tem que seguir as 2 horas, pode ser de 1 hora, Não, como pode ser feito? e eles são sempre de no mínimo 2 horas, né? E aí é no mínimo mesmo, Isso, no porque tem que mínimo. contemplar alguns aspectos fundamentais lá, que às vezes em 2 horas não vai dar tempo, né? E que eu acho os aspectos também meio fraquinhos, assim, nesse sentido, que Então, foi para lá. Aspecto relacionado a posto de trabalho. Ok, seria o quê? No sentido de usar as regulagens, de
poder fazer alternância postural, talvez, né? Mas do jeito que ficou lá, ficou bem genérico, né? Sim. Orientação sobre manipulação de mercadorias. Essas costumam me dar um pouco de arrepio, se você sabe. Vai falar o quê? Para ele pegar do jeito certo, né? Esses dias até viu, eu não sei se vocês já acompanham o Raoni Rocha, ele tá Sim. colocando as tirinhas daquele livro que eles fizeram, que eu esqueci o nome, gente, eu esqueci o nome de tudo, mas o O livro é tra... fantástico, porque são não sei se é o charges, trabalho né? real. Trabalho real, né? Legal. Que são historinhas em quadrinhos, né? Chargezinhas, criticando muito essas questões de ergonomia que vem aí. Recentemente ele publicou uma que era o ergonomista, né? O pessoal até falou que o ergonomista passando vergonha, falando para ele o jeito certo de carregar um peso, aí o peso estava lá 40 quilos. Ele foi lá, agachou, fez tudo bonitinho, aí o peso não saiu do chão. Né? Então, assim, não adianta prescrever uma forma de carregar alguma coisa se as condições, né, no entorno ali, a organização do trabalho, posicionamento das coisas, o volume das cargas, não tá de acordo, porque não adianta não, gente, prescrever sem dar condições, não adianta nada, porque o trabalhador não vai poder seguir as suas prescrições de como pegar direitinho, como levantar o peso de algum lugar. Se ele não tem condições, tem gente pressionando ele lá até que ele agacha, vai pegar o pezinho do jeito certo. Ele não anda, né? Não anda, porque aí não atinge as metas que a empresa quer. Então, Justamente. tudo está atrelado à organização do trabalho, não tem jeito. Né? E a postura Alguém aí tá certa falando que eu já para quem? fiscalizei uma empresa que é nas bases. Ô, gente, eu sou boazinha. Ela... Tá com fama de mal aí, Laila? Não sou boazinha nada, não. Eu só tenho um cara. Isso, tá certo, né? Tem que pôr o Noite, povo tô pra vendo fazer mais. direito, né, Laila? Tem que fazer direito. É isso que eu acho. Assim, a auditoria, na verdade, é parceiro dos consultores, dos engenheiros, médicos, ergonomistas, todo mundo que está lá para tentar manter a boa condição de saúde do trabalhador tem que ver isso, que a auditoria está lá para dar uma forcinha externa, de repente, para fazer aquilo tudo que ele já tinha recomendado, pedido, orientado e que não saiu do lugar. Então, assim, Justamente, verdade. Ajuda muito, com certeza. Mas essa questão, ainda da questão da postura, sempre a gente fala, a postura certa. Certa para quem? Quando, né? Geralmente a postura ela é condicionada ali, o cara ele tem que fazer, porque se ele não fizer aquela postura, ele não executa a atividade dele. perfeito. Então, assim, a postura ela é determinada pelas condições de trabalho, pela pressão Sim, temporal, pela organização do trabalho, pelo ritmo de trabalho. Tudo isso impacta na sua forma de usar o corpo, né? Então, se você está com uma pressão maior ali para andar depressa, certamente vai fazer as ações mais depressa, o que vai gerar também uma tensão no eixo corporal ali que tem que manter firme, né, para movimentação de braços e tudo mais. Então, assim, seu corpo, ele vai ser todo condicionado. Não adianta orientar para ficar na postura correta. Tem uns negócios também que me dão irque, assim, que eu vejo. Vai fazer blitz postural. Vamos ver se tá todo mundo na postura correta. Que postura correta justamente. é essa, né? Se alguém Justamente. descobrir, me conta. Esses dias eu vi uma frase legal no Instagram, mas eu com minha demência de nome, gente, não vou nem poder dar os devidos créditos, mas depois eu descubro quem foi. O ergonomista que colocou isso, que a postura correta é sempre a próxima. O que ela quis dizer com isso? Que é poder Justamente. alternar, né? Então, você vai variando as É a posturas. perfeita. Ei, Ana, Eu é muito acho bom te conhecer. interessante essas ações, né, assim, de visitar o posto de trabalho. Eu acho que a gente tem aquela. Porque, por ser administrativo, por exemplo, a gente pensa que as pessoas sabem ajustar o posto de trabalho. Eu me deparei com algumas situações recentemente do pessoal no escritório, todo mundo com almofadinha. Eu até postei essas cadeiras cheias das almofadinhas. Aí eu fui perguntar para eles, por que você usa almofada? Não, porque a cadeira fica longe aqui e tal. Aí eu falei, mas ela também? Não, é porque eu vi ela usando, aí eu usei e ficou melhor para mim assim também. Aí eu falei, mas você já viu que a sua cadeira ela inclina para trás, para frente, você consegue aproximar ela um pouquinho? Ela, mentira. Tem uns 4 anos que eu uso essa cadeira, eu nunca vi isso. Aí a Então, às falta do vezes, treinamento, do né? treinamento, e as pessoas também, a gente chega, senta, né? E acaba que não tem. Então, essas ações, assim, mobilizadoras para incentivar o pessoal a ajustar o posto de trabalho, às vezes tem troca de turno, né? Esse posto estava preparado para quem sentou, mas e quem está chegando agora?
Então é importante, E mas a a gente Blitz, pega nesse muita coisa sentido de assim. verificar se o pessoal está sabendo regular e tudo, isso é bem legal. E eu costumo falar com o É, trabalhador que é igual quando você vai fazer exame de autoescola, você não tem que seguir aquela sequência, você chega lá, ajusta o banco, ajusta o espelho retrovisor, ajusta os seus equipamentos, porque o anterior tinha medidas antropométricas diferentes, né? Tinha antropometria diferente. sim, Você tem sempre que pensar isso. Cheguei no posto de trabalho, vou ajustar ele para mim para ficar o mais confortável possível. Se a gente aprende essa, né, conduta aí, faz sempre, isso é legal. Blitz, nesse sentido, eu acho muito legal. Você vigiar o posto, ver, por exemplo, mecanismos de regulagem quebrados, estragados. Isso é bem legal que a gente sim. faça Blitz. Mas não Blitz para ir lá falando, senta direito, menino. É, Isso não. como, né? A gente não consegue, não é um robô, né? É muito engraçado quando eu chego para visitar a primeira vez o posto de trabalho, o pessoal vai me apresentar, é o ergonomista que vem fazer o levantamento. Aí o pessoal já Ajusta ajeita, eu tudo, falei assim, ah, vocês trabalham bonitinho. assim? Eu não trabalho assim, Eu não. Aí também eles não. já Cada hora eu tô não torta para um tem lado, para o jeito. outro. O importante é alternar, né? Isso, a gente precisa alternar, movimentar. Ô, Laila, ainda sobre o treinamento, é algo que comecei a pensar aqui. Porque agora a gente tem muitos treinamentos online, né? Tem empresa que grava ali um treinamento na plataforma. Esses treinamentos online também precisam atingir um mínimo de 2 horas, né? Sim, contemplar todo o conteúdo bonitinho, mas é permitido, né? O anexo ele até deixa isso explícito lá, que o formato desse treinamento, se ele vai ser, por exemplo, até pode variar se é contínuo ou intermitente. Ah, eu não quero dar 2 horas direto, eu quero fazer meia hora por dia Hum, para não encher a paciência do trabalhador. Pode, né? Desde que você faça uma estruturação legal, com todo o conteúdo, não tem problema. Pode escolher se é presencial, se vai fazer à distância. Gente, meus gatos se quer fazer também, né, por recursos audiovisuais, com palestra, com EAD, pode fazer, não tem problema. O importante é garantir o tempo mínimo exigido lá, pelo menos, e o conteúdo uhum, bonitinho. Aí tá tudo certo. Registrar, né, gente, isso aí que está acontecendo, que dia que é, com as listas de presença, porque, querendo ou não, a auditoria geralmente trabalha em cima de documentos também, né? Claro que vai ver com o trabalhador se está acontecendo evidenciar, de né? verdade, mas o registro das coisas que acontecem é bem importante. A gente teve uma pergunta, acredito que alguém do comércio, eu vou ler aqui do meu computador, que ela tem uma trabalhadora que não gosta de usar a cadeira do check-out. E sempre ela deixa fora do posto de trabalho aquela cadeira ali. E pela pergunta, parece que ela já havia explicado à trabalhadora que tem que ter a cadeira e tal. Nesse caso, ela pode, o supermercado é de bairro, ela até colocou essa observação. Ela pode formalizar que a colaboradora não usa a cadeira? Antes de fazer qualquer coisa nesse sentido, a gente vai ter que entender por quê. Né? Que eu falo que ergonomista é aquele Isso. menino daí de 5, 6 anos que pergunta por quê de tudo. Tem que ter um porquê, gente. Todo comportamento humano, ele é derivado de uma razão qualquer. Essa razão pode ser consciente, a pessoa já percebeu, e às vezes até é inconsciente ainda. Mas ela deve sentir algum desconforto em relação a essa cadeira. De repente a cadeira não está bem ajustada à altura da plataforma lá e as medidas dela, às vezes não tem o suporte para o pé, e aí ela não está dando conta de usar aquilo com conforto, né? Então, antes de tirar a cadeira e concordar com ela, a gente tem que descobrir os motivos. Outro motivo que pode acontecer, de repente, mesmo sendo caixa de bairro, né? Seja só ela atendendo o tempo todo, aí quando dá fila, a tendência é a pessoa levantar para poder acelerar os atos, as ações ali, né? De passar o produtinho, de ajudar a ensacar. Então, assim, antes de qualquer definição sobre isso, nós vamos ter que entender os motivos. Sempre tem algum motivo. Verdade. Depois, entendidos os motivos, eu posso solucionar o problema que foi descoberto? Ah, posso. Então, vamos solucionar e ver se ela realmente vai ficar bem com a cadeira, né? E aí, ela assinar isso não adianta muito não, gente, porque, por exemplo, numa questão judicial, às vezes as pessoas chegam, né? As empresas chegam lá, não, mas aqui ele assinou que não queria isso e tudo mais, mas o juiz muitas vezes desconsidera, porque o trabalhador é a parte mais fraca nessa história. Então, vamos supor que fosse uma outra situação diferente. Ela queria cadeira, mas aí o empregador chegou lá e falou assim: oh, não, nós vamos tirar essa cadeira, porque aí você está fazendo mais devagar, aí você assina aqui que você não quer. Aí ou ela assina ou ela perde emprego, o que ela faz? Assina. Então, esse tipo de declaração de que não quer, que não precisa, não tem muito valor Uhum. caso seja questionado futuramente, né? Justamente por o trabalhador ser o lado mais frágil nessa relação de emprego, mas sempre é.
Então, não vejo esse caminho sendo muito bom, não. Eu acho que a gente tem mesmo é que investigar as razões e trabalhar com elas para corrigir, né? O motivo Isso, é básico para a vida do ergonomista, de tudo. entender, né? Igual você disse, alguma coisa pode estar acontecendo ali naquele posto de trabalho que ela prefere ficar na postura ali de pé. E talvez uma simples explicação também, né, Laila? Uma Do porquê troca que da a gente precisa cadeira. alternar. Sim, sim. Falar para ela, ó, deixa a cadeira para você alternar. Quando estiver mais tranquilo, você senta. Estiver mais agitado, se você preferir, você levanta. Mas antes tem que entender o motivo. Porque de repente você vai descobrir, ah, não, porque essa cadeira aqui, ó, eu coloco aqui e fica apertando minha perna na bancada, me incomoda. Né? Às vezes é uma coisa super simples de resolver e que vai tirar esse É, problema de não querer a cadeira. verdade. Nós tivemos uma perguntinha também, que foi sobre a altura do posto de trabalho. A gente é acostumado a ver o check-out naquela postura da caixa alta, né? Até por essa questão de alternar a postura. Teria algum problema, por exemplo, deixa eu só voltar aqui na pergunta. Ah, tá. Eu posso ter um check-out no plano de 75 centímetros, desde que tenha ali todos os mecanismos de ajuste? O que que você 75 não, gente, fica muito E a baixinho. Não dá altura? pra trabalhar em pé nele, né? Não vai conseguir trabalhar em pé, vai Ah, é. ficar. Que aí seria um posto para trabalho só sentado. E aí, como a gente já conversou um pouco, em geral, a atividade do operador, ela vai requerer momentos que ele levanta, que ele senta, porque a alternância postural é importante. Mas ficar só sentado, dificilmente. Teria que saber que tipo... É aquela coisa, né? Não tem também um padrão. A gente tem que saber como é que é a atividade, o que que ele passa nesse caixa. Isso, Vamos imaginar que ele passa lá só coisas pequenininhas, levinhas. Talvez ele queira pode ficar o dia ser. inteiro sentado. Mas se não for assim, dificilmente isso vai dar certo, porque é muito baixinho, esse aí não vai permitir o trabalho interno. Mas tem que Laila, entender a até atividade. compartilhar, tem um certo segmento que são essas coisas levinhas mesmo, sabe? E a fala dos trabalhadores era assim: é ruim toda hora eu tenho que ficar levantando para sentar nessa cadeira porque era alta. E aí o pessoal criou um protótipo, sabe? Vamos tentar descer o pessoal, ver se eles. Porque eles já não ficam em pé, eles não gostam de fazer o atendimento, eles sentem mais confortáveis sentados, para ver o que acha. Assim, a fala do trabalhador foi assim, 100%, nossa, ficou muito melhor, porque agora eu não preciso ficar ficando na pontinha do pé para sentar na cadeira, eu não consigo ficar baixando se eu não estiver sentado. Então, assim, eu acho que é bem da atividade, né? Talvez não funcionaria no supermercado, É, né? É 75 é muito atividade. baixinho, como o Mike está colocando aí, baixinho mesmo, né? Mas tem que entender a atividade. Nunca dá para Tem fazer. que ser. A própria NR, ela nem coloca diretamente essas coisas de altura, fala mais no sentido de verificar a antropometria, né, e adaptar as características de 90%. Então, 90% Isso. também tem esse outro lado. Imagina uma pessoa de 1,80 m, sem chance, mesmo sentada ali, acho que ela ia ficar espremida nos 75 centímetros. Então, assim, realmente é uma dimensão muito pequena. A gente tem que entender a atividade, tem que entender esses demais requisitos aí de mobilidade dos segmentos e tudo mais. Nem só se dá para trabalhar só sentado, mas vai ter que ver os segmentos corporais, ver várias coisas, né? O Michael fez uma pergunta aí para você, ó. Laila, por que a preferência por caixas do sexo feminino? Não Ai, sei, viu? não, É a mesma coisa do teleatendimento, esse predomínio aí. A gente tem uns vieses inconscientes coletivos aí de achar que mulher é melhor para trabalho que exige paciência, né? Interação com outras pessoas e tudo mais, mas isso aí é um estereótipo, né, de gênero, que na verdade não tem nada disso. Agora, se você vai nos atacadistas, a gente já tá vendo a maioria dos caixas serem homens, os operadores, justamente porque é mais sim, pesado, né? Então, assim, é verdade. essa escolha é mais uma questão social aí de rótulo do que qualquer coisa técnica que tenha justificativa, né? Não faz muito sentido, Então, não. a gente tem que perguntar até entrevistar o empregador para ver por qual motivo a preferência. É verdade. Laila, a gente já está finalizando, né? Ocupando aqui o seu tempo, Ok. mas Passa nas suas rápido. passa voando. Nas suas fiscalizações, assim, sobre o nosso tema, né? Quais são os erros mais comuns, assim, que você já encontrou nas empresas em relação ao check-out? A gente já falou bastante
bastante aqui, né? Sobre, assim, questão de mobiliário, mas, assim, desde a documentação, dessas questões, assim, geral. Nossa, para falar assim, os piores de todos. Vamos nos piores, para servir de exemplo. Entendi. Geralmente o maior problema é essa interação ali, né? O check-out, cadeira, apoio para o pé, que às vezes nem existe, e tudo mais, assim, esse conjunto ali costuma ter muito problema, né? E aí ele vai entrar em várias questões, ele vai ter itens do mobiliário descumpridos, ele vai ter itens das dimensões lá do corpo também sem espaço livre, e eu acho que esses são os mais frequentes. A questão da posição de monitor também é muito frequente, tem problema, e aí entra no item de não adaptar lá, né, as medidas da pessoa, as dimensões. Sim, Embalar mercadoria direto, a gente vê isso também acontecendo, né, que na verdade o item inicialmente nas discussões era para vedar mesmo a embalagem. Mas depois das discussões tripartites ficou lá que é para evitar a atividade de ensacamento de mercadorias, né? Então, assim, é uma coisa que muitas vezes dependeria, por exemplo, de ficar lá vigiando o caixa um tempo bem grande, para poder verificar que ele está ensacando sempre, né? Que não está sendo evitado. Mas é um item mais difícil de comprovar, porém acontece demais também, né? Deixa eu ver o que mais. Essa coisa das pausas também, a gente vê muita reclamação nesse sentido aí, de não respeitar a livre saída do sim, posto de trabalho. Hum, E muitas coisas assim, que em tese a coisa tá razoável, mas na prática não funciona, né? Como aquele exemplo que eu estava dando do código de barra que não passa de jeito nenhum, e aí a pessoa tem que sim. digitar, e às vezes o lugarzinho de digitar é lá no alto, ela tem que elevar o ombro, e isso começa a se repetir, se repetir, se repetir, daí a pouco a pessoa tá com tendinite no ombro e aí ninguém entende. Fala, mas por que, né, se tem o scanner? É porque os códigos não funcionam. O código vem pequenininho, vem amassado, vem meio destruído ali, bem molhado lá nos congelados. Então, tem N coisas que não são muito planejadas para melhor conforto do operador, né? O código é pequenininho, é num lugar esquisito da embalagem, tem que ficar puxando a bordinha de alguma coisa para enxergar esse código. Então, tudo isso aí prejudica e Uhum. aí acaba tendo que digitar. E esse também é um problema que a gente vê com muita frequência, né? Deixa eu ver o que mais. Esteira estragada também. Ah, tem esteira, tá cumprindo o que está determinado lá, mas ela não Sim, funciona, então vai regular também, né? justamente. Pensando aqui. O problema de jornada também é outra nhaca, né? Assim, porque pausas que não são respeitadas, o próprio horário de almoço regulamentar às vezes não é respeitado, a pessoa até anota lá um certo ponto, mas na verdade não cumpre aquele intervalo na prática, né? Sim, Então, assim, tem muita treta. Esse trabalho de operador de tem. caixa não é fácil, que é pressão de todo Eu, lado. eu me lembrei de um recentemente, eu estava num caixa ao lado, e às vezes a própria organização cria dificuldade entre o cliente e o operador, porque a empresa queria limitar a entrega de sacola, eles têm uma meta de sacola, e a meta é entregar menos sacola para o cliente. E Exatamente. quem tem que dar essa notícia para o cliente? O operador, Aí tem né? aquele Então, cliente assim, tava espertinho que põe super uma coisa por conflito. sacolinha, porque ele não quer gastar com saco de lixo, vai levar todas as sacolinhas do supermercado para pôr lixo em casa, né? Aí o operador é Justamente. dando de pouquinho em pouquinho e ele reclama. Então, assim, isso é chato. Reclama. E aí lembrei de um outro ponto que é vedado no anexo, que a gente ainda não comentou, a questão do controle de roubo, né? Vigilância Isso. patrimonial, que tá falando lá, eu acho. Mas é para vigiar se ninguém tá roubando as coisas. Gente, isso é muito difícil. As Uhum. pessoas escondem numa cara de pau. Eu já presenciei uma senhorinha. Ela passou um monte de mercadoria, assim, né? Porque tem aquelas sacolas retornáveis. Aí ela passou um monte de mercadoria no caixa e tal, mas a sacola ela deixou dentro do carrinho com uma carne, que devia ser a compra mais cara dela, né? Aí eu sou um pouco mais alta, eu vi aquele trem lá, eu falei, o que que eu faço? Eu fiquei num dilema, que eu falei assim, gente, eu entrego essa velhinha, eu não entrego, o que que eu faço com isso? Eu falei, ah, não, deixa quieto, porque o operador também não viu, e aí podia até respingar nele, né? Falou assim, não, você não vigiou direito, Nossa, apesar de ser vedado, eles são cobrados para fazer isso o tempo todo, né? Então é um verdade. negócio São bem mesmo. complicado. Você não deu nenhum toque na dona? Fala assim, eu vi. Eu quase que falei, senhora, a senhora não esqueceu aquela mercadoria ali, não? Mas aí eu fiquei naquele trem, Nossa, falando, complicado, falando, né? difícil demais. Eu
meio que me arrependi, acho que eu devia ter falado alguma coisa. Mas depois pensei, não vai adiantar nada, aí depois ela vem cá, faz outra compra e rouba a carne. É verdade. Justamente, né? Não é da função deles, né, fazer esse Não controle, é. mas há essa E cobrança. eles fazem o Eles tempo têm, todo. alguns Gente, relatam. cliente é um bichinho muito complicado, viu? Nossa, e aí eu, por exemplo, que moro numa região mais de periferia, você vê de tudo acontecer, né? Teve esse caso dessa senhorinha, mas assim, gente que troca a etiqueta da carne, vai lá, pega uma carne melhor, troca a etiqueta da carne por uma carne mais barata, e aí os açougueiros, eles têm a responsabilidade de fechar a etiqueta enroscando o plastiquinho para a pessoa não poder romper Sim, aquilo ali sem dar na cara, sabe? E eu já vi o açougueiro tomando sermão porque ele colou a etiqueta na minha carne no plástico mesmo e não enroscou ela ali no saquinho amarradinho, sabe? hum, Então, assim, é um monte de coisa que recai sobre o trabalhador para controlar esses clientes ladrãozinho que tem pra todo lado. verdade. Difícil. Verdade. É. E eu tenho que ver esse lado, né? Porque o trabalhador, ele tá ali de frente, ele que está lidando ali com o cliente, né? E essas questões assim, sacola. Esse dia da sacola, o cliente começou a passar, era uma compra bem grande, assim. Quando chegou na metade, falou assim: não tem sacola, então não vou levar. E aí criou um maior tumulto, largou aquele tanto de coisa lá, jogou umas coisas em cima da operadora. E aí a falta, né, daquela pausa para compensar ali aquele estresse. Porque imagina a trabalhadora passando por isso e Eu chamando acho que logo em isso tinha seguida que estar ali outro explícito aqui. caixa. Mas é. Isso é bem desgastante, é um trabalho tão desgastante do ponto de vista de relações humanas quanto do teleatendimento, né? Ainda é presencial, assim, a pessoa corre o risco até de levar uns tapas lá, dependendo do tipo de cliente que chega, né? Ser Verdade, ameaçado, e a gente verdade. vê isso acontecer também. Então, assim, a parte psicossocial aí é muito importante. O anexo é bem pobrezinho nesses itens aí, mas a gente tem que olhar para eles quando a gente vai fazer ergonomia. Essa coisa da E, variabilidade do cliente é muito intensa, né? Muito importante mesmo. e às vezes, quando a gente tem esse ramo, né, de atividade, a gente tem esse conflito, assim, de uma forma mais rotineira, fica complicado até para a gente pedir. Ah, tá, mas está no anexo 2, não está no anexo 1. Ah, mas a gente, né, vê a necessidade. Então é muito complicado para a gente como profissional, né, tá ali prescrevendo, Mas eu sempre você falar falo, para o vai empregador. no item chefe lá da NR17, porque tudo cabe ali. Aí você fala, não, é aqui, ó, isso aí não é característica psicofisiológica da pessoa, tem que sustentar essas ofensas, essas coisas todas, não. A gente Justamente. tem que garantir mais coisas, porque senão a gente está descumprindo o item 1, né? Verdade. Laila, a Neuza, só responder ela aqui rapidinho, que ela perguntou sobre os treinamentos, né? Que nós já falamos, sim, que é um mínimo de 2 horas, pode ser online. Vai ficar gravado, quem perdeu, né? Volta lá na live, assiste tudo. E essas discussões, né, Laila, são tão importantes para a gente poder. Às vezes as pessoas nem lêem os anexos, né? Já vai ali só na NR17, agora com essa questão da EP, com a mudança da NR17, o pequeno empresário, né, também está tendo que se adequar. Então, até para a gente ter a informação correta, na minha rua mesmo, eu fiz um sacolão se adequar, uma gestante, ela ficava o dia inteiro em pé. Eu falei, eu vou chamar a fiscalização, tem que ter uma cadeira para ela aqui, né? Porque é importante, a gente não pode deixar um trabalhador aí, né, só na postura de pé. E a partir dessas discussões, eu acho que a gente vai abrindo também a mente, né? Vai criando aí um diálogo melhor, principalmente sobre ergonomia, que eu falo que assim, há 5 anos atrás, pouco se ouvia falar, né, de ergonomia. Às vezes era só a minha demanda mesmo, há 10 anos atrás, era tipo, só fiscalização. Quando você ia divulgar alguma coisa de ergonomia, ninguém fazia, era somente quando era fiscalizado. E hoje nós estamos tendo aí o privilégio, né? Verdade, até porque mesmo que seja liberado lá do PGR, segundo a NR1, da EP não é não. Então tem que fazer essa parte também. Justamente. E vale lembrar, né, Laila, que não é porque você está fazendo uma EP que não pode ser que você venha fazer uma EP. Muitas situações você não consegue resolver ali. Às vezes eu tenho muito problema com o cliente e falo assim, não, mas eu já paguei uma EP. Mas não dá para resolver esse problema só com a EP, não. A gente precisa Isso aprofundar. é bem interessante, porque às vezes na EP você até detecta o problema, mas para você entender o que vai ser a solução, só entendendo mais a atividade, aprofundar a verdade, fazer a EP, né?
Então, acaba sendo outro passo fundamental para cumprir o que está na legislação, né? Isso mesmo. Não tem escapatória. O jeito é fazer direitinho, com muita responsabilidade, né? Eu sempre falo isso. A gente tem que ter responsabilidade sobre o que a gente está fazendo, né? Esse diálogo, a ergonomia, ela é multidisciplinar. A gente conversar com outras áreas, né? Principalmente com o trabalhador. Quem dá toda a solução é o trabalhador. O ergonomista ele só vai validar ali, né? Pôr à frente o que o trabalhador está dizendo para a gente. Não tem como fazer ergonomia esquecendo ali o trabalhador. A, Aí, a, ô Mara, você tá aí também. Mara, minha colega, tá com um curso fantástico lá para quem está interessado em trabalhar na Petrobras, né, Mara? Depois você põe aí pro pessoal. sempre compartilhando. Olá, Mara, boa noite. Mara também já passou por aqui na nossa live. Maravilha. Olá, ela aproveitar, né? A gente não está falando de AEP, mas a gente está com novidade, né? Vindo por aí para a gente finalizar. Pessoal que É quer mesmo? fazer, a gente não pode esquecer desse detalhe. Pessoal que quer fazer direitinho aí a EP, né? Deixar Então, para a gente você está com uma contar equipe essa muito novidade. legal, que até tinha vários colegas aqui dessa equipe, né? Gabriela estava aí, Rosane, quem mais que você viu, Gleice? Acho que essas duas que eu vi por enquanto. Mas nós A somos hoje Gabi, uma equipe de 9 pessoas, né? 9 ergonomistas de várias formações. Então, a gente tem, eu sou médica, tem engenheiro, tem fisioterapeuta, educador físico, o que mais? Pegamos vários profissionais de várias bases de conhecimento, né? Mas que no fim todos trabalham com ergonomia, porque a gente ficou muito angustiado. Isso tudo começou num curso que eu estava fazendo sobre análise de risco com o pessoal, e aí na primeira turma a gente tirou uma parte das pessoas lá que estavam angustiadas, vendo muito sistema aí de fazer a EP precaríssimo, pegava checklist, ou então só pegava aqueles riscos super graves para constatar, né? Porque tem esse método por aí circulando. Então tem muita coisa incoerente. Ou que só olhava para biomecânica, né? Bem problemático. E, o Ricardo tá aí também, ó. O Ricardo também é do grupo nosso. E aí a gente está desenvolvendo um software mesmo. Tudo começou, gente, que a gente queria fazer uma planilha para a gente poder usar e ficar assim. Eu até não uso diretamente, né? Porque eu só estou na fiscalização, mas um sisteminha de planilha mesmo que desse para todo mundo usar e fazer avaliação preliminar de verdade, que considere todos os itens da ANR, psicossociais, organizacionais, ambientais, né? Ronaldo está aí também chegando, ó, também é da equipe. Então, por quê? Porque a gente só vê a EP precarizada, né? E isso está me dando uma angústia enorme. Isso começou em janeiro do ano passado. O filho já está com mais de um ano, né, Cleice? é, Mas é porque a gente é chata. A gente queria um negócio bem completo, bem inteirinho e simples, mas não precário, né? Simples de usar, mas que tem embutido um raciocínio bem intenso, vamos dizer assim, né? E aí a gente tá para liberar isso aí, né? Nós estamos dependendo mais do nosso desenvolvedor de software lá, que deu uma agarradinha, por isso que a gente ainda não conseguiu soltar, mas em breve isso vai aparecer, que a proposta é realmente facilitar a vida de todo mundo para fazer a EP, né? A EP é obrigatória, ela vai ser uma triagem ali, e não só, não é por ser preliminar que ela pode ser mal feita, né, gente? Pelo contrário, ela tem uma responsabilidade gigante. Então, a gente desenvolveu um método que contempla tudo que a NR17 exige, né? Os conceitos de ergonomia mesmo, que a gente não gosta de fazer nada só preso na norma também não. Tem que atender os princípios da ergonomia. E daí vai vir esse software que eu recomendo que vocês conheçam. Logo, logo a gente vai começar a divulgar aí nas redes quando ele estiver bem redondinho, né? Porque a gente quer que saia bem certinho. E aí vocês vão saber logo. Espero que vocês gostem. isso aí. Tem que fazer bem feito. Laila, muito obrigada, viu, por mais uma vez aí a sua disponibilidade em tirar as nossas dúvidas, participar aí com a gente. A todos vocês que participaram, né, conosco, mandaram as perguntinhas. Se tivesse passado alguma sem responder, me manda que a gente responde, né? Eu coloco lá, posto para vocês. Mas boa noite e vamos continuar aí Noite, gente. pesquisando, estudando. Isso aí. Obrigada, Gleice. É um prazer sempre estar aqui com você, conversando com o pessoal, que é joia. É ótimo. Tchauzinho. Tchau, Mara. Obrigada por ter entrado aí também, ó. Amara, aquela turminha do Tchauzinho. soft. Pessoal, já tá até com saudade dos encontros, né? Pois é.
Tchauzinho.